saúdo os pastores, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Queridos, eu confesso que eu estou aqui tremendo nesse momento. Tremendo diante do nosso Deus, diante desse Deus, diante dele, nenhum de nós é idôneo para fazer essa obra. Tremendo diante da palavra do Senhor, porque é um grande privilégio estar aqui nessa noite, mas a responsabilidade é maior. E também tremendo porque estou diante de todos vocês, pastores, que têm muito mais conhecimento que eu, tem muita mais capacitação dada por Deus, tem muito mais unção, tem um chamado do Senhor para o ministério da palavra. Mas também não poderia me esquecer de que a vida do pastor não é fácil. O pastor, ele sempre está ministrando e dificilmente ele recebe uma ministração. E o pastor vai se dando, se doando, e derramando e deixando fluir a unção que Deus derrama sobre a vida dele, e como um vaso que é, porque todos nós somos vasos de honra na casa do Senhor. Chega em determinados momentos da nossa vida em que o vaso está com pouco azeite, porque se o vaso reter o azeite, ele não é digno do azeite que é depositado nele. O vaso é somente um lugar onde o azeite é depositado, para que ele possa ser derramado na vida de outras pessoas, porque o azeite é para fazer diferença. Então, quando esse azeite é derramado, esse azeite sai do vaso, o vaso se torna muitas vezes vazio, e é no vaso vazio que Deus tem prazer em derramar o azeite. Aleluia. Amém? Então, nós atendemos esse convite de pronto, de imediato, nós sermos convidados para estarmos aqui. E o Espírito Santo imediatamente falou comigo: aceita o convite, porque eu quero renovar a minha unção na vida dos pastores. É preciso que os pastores sejam ministrados também. Aleluia. Através do meu Espírito. Glória a Deus. Para isso eu convido os amados pastores, vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso de número 1. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Aleluia, louvado, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória. Glória. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra que Deus reservou, preparou, a palavra que Deus separou nesta noite com graça, com unção, para ministrar o coração dos pastores. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado ou o pastorado, excelente obra essa pessoa deseja. Glória a Deus. Vamos falar com o nosso Papai do Céu mais uma vez. Deus glorioso e santo, estamos diante da Tua palavra, Pai. Estamos diante da Tua presença. O Senhor está aqui, ó Pai, através do Teu Espírito Santo. Eu sinto, ó Pai, nós sentimos a Tua presença, trememos e tememos diante do Senhor. Meu Deus glorioso, a Tua palavra está dizendo, ó Pai querido, que está dizendo para nós nessa noite, que aquele que deseja o pastorado, almeja uma grande coisa, almeja uma coisa maravilhosa, uma obra maravilhosa a ser feita. Meu Deus, venha através do Teu Espírito corroborar esta palavra, ministrar esta palavra ao coração dos meus pastores que estão aqui, meu Pai. Oh Deus querido,
venha renovar, ó Pai querido, o coração de cada um, a mente de cada um, ó Pai, o ministério de cada um através da Tua palavra, porque a Tua palavra ministrada na unção do Teu Espírito, ela faz diferença, meu Deus. Importa que nesse momento eu diminua, ó Pai, e eu me diminuo, ó Pai, e me escondo detrás da Tua cruz nesse momento e tributo ao Senhor toda a honraria, toda a tributação humana, ó Pai querido, pelo que vai acontecer pela administração dessa palavra, eu tributo ao Senhor, porque somente o Senhor é digno de receber toda a honra, todo louvor, toda adoração e toda exaltação humana. Nós te agradecemos pela Tua presença, pela Tua palavra e pela unção do Teu Espírito neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Podeis aceitar. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Amém. Caso seja o nome do Senhor. Pequeno texto bíblico, uma frase tão simples da parte de Deus. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o pastorado, excelente obra almeja. Palavra simples que todos nós conhecemos. E quantas pregações os pastores mesmos já ministraram na vida dos seus obreiros, na capacitação ministerial dos seus obreiros, ou quantas vezes já ouviram isso. Talvez aqui alguns ouviram no momento em que receberam unção e que foram ungidos pastores, e ela vem sempre acompanhada com o restante do capítulo, que diz das características de que uma pessoa deve ter para poder almejar esta grande obra. Mas o que Deus quer falar conosco quer falar de uma forma diferente nesta noite. E eu perguntaria assim para os pastores, qual o propósito desse versículo bíblico nesta noite? Para que Deus enviaria esse versículo, essa passagem, essa palavra dele, nesta noite, para o coração dos pastores. E para responder essa pergunta, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que esse versículo que nós terminamos de ler, ele serve para lembrar o privilégio que é ser um ministro da palavra de Deus. É um grande privilégio, é uma honra imerecida, assim como a graça de Deus que nós recebemos pela fé em Cristo Jesus, é um favor imerecido da parte de Deus, é um presente para nós que éramos ímpios, pecadores, imundos, que andávamos longe do Senhor. Também Deus permitir aos pastores fazerem essa grande obra, é um favor imerecido, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Queridos, eu lembro que quando eu me converti, depois de passar 18 anos nas drogas, o meu coração se encheu de alegria. Eu estava destruído, eu fui renovado pelo Senhor, e eu fui amado e acolhido por um pastor, amado e acolhido pelos irmãos, e o meu coração se transbordou em vontade de retribuir a esse Deus maravilhoso um pouco do muito que Ele havia feito na minha vida. E eu pensei, olhando para o meu pastor, para as pessoas, eu falei, eu gostaria de ser um pastor, porque eu comecei a amar os irmãos e veio no meu coração um grande prazer, uma grande vontade de pregar o Evangelho às almas perdidas. Eu almejei isso para a minha vida, mas toda vez que eu chegava diante de Deus para pedir a Deus a confirmação, mesmo recebendo palavras proféticas, entre aspas, de outras pessoas que me incentivavam a buscar isso, esse caminho para a minha vida, todas as vezes que eu chegava diante de Deus, Deus falava para mim, não foi para isto que eu te chamei. Muito tempo depois, recebi uma confirmação de Deus falando ao meu ouvido, eu te quero um obreiro leigo até o final da tua vida. Nunca deixe de me servir, mas eu te quero como obreiro leigo. Este é o teu ministério. A palavra do Senhor nos afirma que os anjos pediram a Deus esse ministério da ministração da palavra. E como hoje o mundo seria diferente, creio eu, se o Evangelho fosse ministrado pelos anjos.
se o ímpio, na sua injustiça, na sua vida terrível, ele recebesse de imediato a presença de um anjo ao seu lado, com toda a autoridade, todo o poder que lhe foi concedido por Deus, e recebesse desse anjo diretamente a mensagem. Mas Deus não permitiu, porque aprove a cada um de vocês que foram chamados por Deus, porque antes do nascimento de cada um, Deus já o conhecia, Deus já os chamava pelo nome e Deus já os havia separado para o ministério. Louvado seja o nome do Senhor que faz essas coisas. Foram escolhidos por Deus, foram capacitados pelo Senhor. Quantos aqui olhavam e até hoje olham para dentro de si mesmo e dizem: Senhor, porque eu não vejo nada em mim que possa agradar ao Senhor, eu não vejo capacidade própria de fazer essa obra tão gloriosa, porque eu, Senhor, porque eu. Mas Deus te chamou, Deus tem capacitado. E como diz o apóstolo Paulo, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida. E quando nós estamos fracos, quando estamos precisando da graça de Deus, é que a nossa fraqueza. Já perceberam, queridos, quantas vezes os pastores aqui subiram no púlpito e eles precisavam de ministração, o coração ferido, o coração magoado, muitas vezes uma traição, as lutas do dia a dia, as punhaladas pelas costas, os levantes, as perseguições, as blasfêmias, as maledicências, as fofocas, os sambalates, os Tobias da vida. Quantas vezes? Mas ainda assim, como guerreiros do Senhor, foram lá, deram o recado, porque sabem que aquele que os chamou conta com cada um de vocês para esta grande obra. Louvado é o nome do Senhor, que chamou a cada um de vocês homens normais, como todos os outros, como os profetas que houveram no passado, como os que virão amanhã, para servir a Deus, para fazer diferença nesse mundo. E Deus os está aperfeiçoando a cada dia. Como dizia, eu gosto de citar o apóstolo Paulo, porque ele era um homem que usava a linguagem comum e ele era muito frio nas suas colocações. Ele dizia assim: não que eu julgue haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alto da soberana vocação em Cristo Jesus. E é de glória em glória, é de vitória em vitória, e é como se fôssemos como vara de bambu. Muitas vezes o inimigo vem na nossa vida, na vida dos pastores, e pega e começa a envergar e vai lá embaixo. Parece que vai quebrar, mas passa a tempestade e ela volta para a posição ereta, porque quem fez a promessa é fiel. Amém. Essa palavra serve para lembrar isso. Serve para lembrar que este ministério, esta obra, é a obra mais importante que existe na face da terra. Nenhum pastor pode olhar para a vida do homem mais rico do mundo, do homem mais poderoso do mundo, do homem mais influente do mundo e se sentir diminuído. Porque ele não é o presidente da República do Brasil ou dos Estados Unidos, não é o homem mais conhecido ou mais rico da face da terra que faz uma obra, um labor tão glorioso quanto esse ministério que Deus tem dado aos pastores. É a maior atividade de todos os labores, de todos os trabalhos que existem na face da terra. O trabalho mais importante é este. Um trabalho que muitas vezes, na maioria das vezes, não é bem recompensado, não é entendido. Glória a Deus. Um trabalho que não é compreendido muitas vezes, nem recompensado. Porque a palavra de Deus diz: não amordace
o boi que trabalha, e aquele que semeia, aquele que colhe, seja o primeiro a comer. Mas muitas vezes, no meio evangélico, as pessoas não compreendem a intensidade dessa palavra. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: se um jogador de futebol ele entra em campo e ele participa de uma partida de futebol em 90 minutos, às vezes 4 partidas no mês, ele chega no final do mês, recebe um salário de 50, 100, 200, 300, 500 mil reais, 1 milhão, 10 milhões de reais. Quanto vale o trabalho de um pastor? É por isso, queridos, que lá no céu, lá está guardado o verdadeiro pagamento. Um dia chegaremos lá. Eu quero estar junto com os pastores. E quando chegarem lá, aí eles ouvirão do Pai: vinde benditos, entrarem no descanso. Lá está o nosso pedrinhas as vossas frutas. Aleluia. Essa palavra, como os pastores que terminaram de chegar, nós estamos meditando no texto da 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, que diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente coisa almeja. E estamos dizendo aqui nesta noite que essa palavra serve para relembrar os pastores que é um grande privilégio ser um ministro da palavra, mesmo com toda dificuldade. De todas as obras que o homem faz na face da terra, vou citar alguns exemplos. Um homem pega um quadro, um grande pintor, e pinta esse quadro, e ele morre, passa-se 100, 200, 300, 400, 500 anos, e esse quadro é leiloado e é vendido por milhões de dólares. Mas a cada ano que passa, esse quadro tem que ser restaurado, chega um momento que ele vai ser destruído pelo tempo. Mas a obra que os pastores fazem é uma obra eterna. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos estariam enfileirados, amarrados pelo diabo para serem jogados no lago de fogo ardente? Mas pelo ministério dos irmãos, os queridos pastores, eternamente poderão gozar da glória que está preparada para aqueles que creem. É algo eterno. Nada pode apagar, nada pode roubar isso. Tudo que se fizer na face da terra, um dia vai passar, mas a obra dos irmãos não vai passar. As pontes cairão, os elementos abrasados se derreterão, todas as obras de arte, todos os labores humanos vão passar, exceto o labor da vida dos irmãos. Estarão na glória por toda a eternidade. O lema da vida de vocês, do trabalho de vocês. Esta palavra, em segundo lugar, serve também para reafirmar a responsabilidade que é atribuída a um pastor. Todo privilégio, toda honra vem acompanhado de uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade diante de Deus, diante daquele que os chamou para esta obra, cujos olhos estão em toda a face da terra, cujos olhos estão sobre a vida dos pastores 24 horas por dia. É uma grande responsabilidade. Mas esse mesmo Deus, que ao mesmo tempo que vê a vida do pastor 24 horas por dia, se compadece das nossas fraquezas. E sabendo tudo, tendo escrito no seu livro todos os nossos dias de vida, antes que nele houvesse, que esses dias houvessem, ainda assim ele escolheu cada um com as suas fraquezas, com as suas incapacidades, para continuarem servindo na presença de Deus. Uma responsabilidade muito grande diante da igreja, a quem os pastores servem. Uma igreja que nos nossos dias, muitas vezes, como foi colocado aqui nessa noite, muitas vezes perde-se o sentido, esquecendo que servir à igreja não é servir a uma estrutura,
não é servir a uma metodologia, mesmo que seja necessário, extremamente necessário, ser organizado, porque Deus é um Deus organizado, como aqui nessa noite vocês estão criando um embrião de algo grande. Não despreze o dia dos pequenos começos, diz o Senhor nesta noite. Aleluia. Eu ouso dizer que assim como Jesus veio para os seus, e os seus não receberam, e então Jesus foi enviado a todos os povos da terra, aos gentios, assim é a unção de Deus que foi reservada nesses últimos dias e que estavam sobre as grandes igrejas, que se acomodaram, engordaram, deixaram de amar as almas perdidas, e Deus está dando para vocês. Muitas vezes se acham pequenos, mas são cheios da graça. Glória a Deus. Eu ouso dizer isso na unção do Espírito Santo. Há uma grande unção de avivamento nesses últimos dias, e eu tenho percebido isso. Queridos, só para citar um exemplo, há uma grande igreja nesta cidade, uma igreja de mais de 500 membros, 2 anos sem haver uma conversão, 2 anos sem haver uma palavra evangelística no púlpito, 2 anos sem haver um apelo. Mas você chega no culto familiar, uma reunião no lar, numa igreja pequena, começando ali agora no embrião de igreja, e a graça de Deus está ali, e a graça está fluindo, e a palavra evangelística é lançada, a rede é lançada, e Deus está fazendo uma grande obra. E as pessoas não entendem, as grandes igrejas muitas vezes começam a criticar. Nosso Deus é fiel. O compromisso de Deus com as almas perdidas. Enquanto vocês estiverem nesse de Deus, buscando as almas perdidas, amando essas almas perdidas, quando vierem para debaixo do seu pastoreio, haverá unção, graça, poder de Deus à disposição de vocês. Mas se vocês começarem a entrar pelo caminho das grandes igrejas, olhando para estruturas, para metodologias, para caixa, para conta bancária, para notoriedade, conhecimento humano, reconhecimento humano, aí então, como Deus tem feito com as grandes igrejas, retirará a unção sobre a vida de vocês. Eu não estou dizendo aqui que não há presença do Espírito Santo de Deus em todas as suas igrejas. Há sim. Mas o Espírito Santo de Deus é um ser, é pessoal, ele tem sentimentos. O Espírito Santo de Deus fica frio, fica triste ao ver uma igreja que está ali parada no tempo, sem cumprir um ide. E aí então ele não manda unção, as ferramentas, porque unção, dons do Espírito, são ferramentas para se fazer uma obra. E a maior obra que existe para ser feita no reino de Deus é ganhar as almas perdidas, porque o tempo está acabando. As estratégias do inimigo se multiplicaram. A cada dia almas têm perecido e infelizmente vão passar a eternidade longe de Deus. Isso magoa a Deus, isso dói no coração de Deus. Aleluia. Oh Deus glorioso. Responsabilidade diante da sociedade que nos observa. A sociedade observa os pastores 24 horas por dia. E a própria palavra diz: viste que sois cercados por quão grande nuvem de testemunhas. Há uma grande nuvem de testemunhas. Olhando, muitos até torcendo pela queda, querendo ver o escândalo, querendo ver o nome do Senhor ser ultrajado. Então, pastores, essa palavra serve para reafirmar essa grande responsabilidade, porque adiante do nome da igreja, do ministério de cada um de vocês, da denominação de cada um de vocês, vai o nome do Senhor Jesus. Antes do nome de cada um de vocês, eu não conheço nenhum aqui pelo nome, mas eu sei que sobre a vida de cada um há um nome, que é o nome do Senhor Jesus.
Então isso impõe uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade diante da verdade dos absolutos da palavra. Pregar a palavra. Sofrer o dano pela palavra. Eu vejo nos últimos dias as pessoas estavam preocupadas. Mas por que essa lei que está aí, a PL, que vai ser votada, e se quiserem casar dentro de uma igreja, aí se a igreja quiser ministrar dizendo que a homossexualidade é algo que Deus não aprova, vão nos prender, vão nos encarcerar, isso, aquilo, e pastores muitas vezes têm medo diante disso. Serve essa palavra para reafirmar o compromisso que tem a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, vocês não podem deixar de dizer. Aleluia. Mesmo que sejam presos, mesmo que fosse na China, onde muitas vezes as pessoas são fuziladas e a própria família tem que pagar a própria munição, ainda assim vocês teriam que ser fiéis à palavra do Senhor. Não temam, quem fez a promessa é fiel para sustentar a vida de vocês. Aleluia. Muitas vezes não há glórias, nem riquezas materiais, notoriedade, o status por estar cumprindo essa missão. Os pastores sabem o que eu falo. Quantos aqui se sentem pequenininhos diante da sociedade? Porque deveriam ser reconhecidos. Porque não existe obra maior que essa para ser feita. Devia ser a pessoa mais reconhecida da face da terra, a pessoa mais amada da face da terra. No entanto, muitas vezes são os mais perseguidos, muitas vezes são os mais odiados. Mas ainda assim conseguem continuar a dizer sim para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Isso alegra o coração de Deus. Aleluia. Responsabilidade de levar as pessoas a Cristo. Responsabilidade de fazer os crentes crescerem na graça. Essa palavra também serve para lembrar, reafirmar as exigências do ministério da palavra. O ministério da palavra, ele é excelente. Como foi dito aqui, se alguém almeja o episcopado, o pastorado, uma grande coisa almeja. É excelente. Mas também é um ministério exigente. Um ministério que requer que cada um dos pastores sejam fiéis. Fiéis ao chamado. Fiéis à palavra. Fiéis ao compromisso de uma vida santa diante de Deus. Requer um profundo e crescente conhecimento da palavra de Deus. Meditar na palavra. Ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, reafirmar, ministrar a palavra. Mas também conhecer o Deus da palavra. Aleluia. Mais importante do que a palavra é o Deus da palavra. Aleluia. Por isso que o apóstolo, mais uma vez citando o apóstolo Paulo, dizer que a letra mata, o espírito é que vive. Uma palavra de Deus, se alguém abrir e não houver sobre ele unção nenhuma do Espírito Santo, é um livro como outro qualquer. Mas se o Espírito Santo está presente, se essa palavra é ministrada, não são do Espírito, como eu creio que está sendo ministrada nessa noite, não por causa de mim, porque eu não sou digno disso, mas o Espírito Santo que quer abençoar a vida dos pastores, ela está fazendo diferença em cada coração. Compromisso com a palavra de Deus, compromisso com Deus da palavra. Aleluia. Exigência de santidade, santidade de vida, integridade diante de Deus, de si mesmo e dos homens.
requer disciplina espiritual, ser disciplinado espiritualmente, oração, leitura da palavra, meditação, estudo, busca pelos dons espirituais, busca de unção, porque essa unção deve se renovar a cada dia. Requer relacionamentos saudáveis, um relacionamento saudável com Deus. O desejo de Deus para cada um de nós, para a vida dos pastores, é aquele relacionamento que havia com Adão no jardim do Éden. Estavam nus diante de Deus e não se envergonhavam. Não tinham o que esconder diante do Senhor, como se alguém pudesse esconder algo de Deus. Esse é o relacionamento saudável com a família. Se alguém não governa a sua casa, é pior de que o ímpio. Negou a sua fé. Uma das coisas, queridos, mesmo como obreiro leigo, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria mais, era ter me dedicado mais ainda aos meus filhos, à minha família. Porque nesse afã de retribuir ao Senhor, de fazer a obra, muitas vezes nós deixamos para trás o primeiro ministério. O primeiro ministério na vida de um pastor, de um servo do Senhor, é a sua família, é o seu primeiro rebanho. E quando se esquecem de sair com as suas esposas e tomar um suco, comer um lanche, tomar um sorvete, comer a pipoca junto, sair com os filhos, ir num parque, em algum lugar, cuida de tudo e de todos, mas muitas vezes não tem tempo. Relacionamento saudável com os outros homens, unido como pessoas que amavam as outras pessoas. Quem eram os sacerdotes? Quem se compadecia do quebrantado, do triste, do ferido, do doente, do desesperançado, do sujo, do humilhado, do marginalizado. Esse era escolhido, aquele que tinha um coração muito grande, onde pudesse caber todas essas pessoas. Esses eram escolhidos para o ministério. E Jesus, o sumo sacerdote, o sumo ministro do Senhor, como era Jesus, como é Jesus, existe um coração no mundo maior do que o coração de Jesus. Quem não pode entrar nesse coração? Só não entra quem não quiser, mas querendo há lugar. Há um cântico antigo que diz assim: junto à cruz há lugar para ti. Junto à cruz há lugar para ti, há lugar para todos. O coração de Jesus é grande, o coração dos pastores a cada dia tem que ser maior. Se há falta de alguma coisa, peça a Deus que dá liberalmente, e Deus dará o seu Espírito, dará a condição de amar mais a cada dia. Relações humanas redentivas, que ajudem as pessoas a se levantarem, a se colocarem de pé. Muitas vezes, quando receber uma punhalada nas costas, ainda assim deve tentar uma atitude redentiva para com essa pessoa que o apunhalou. Sendo assim, qual dos pastores é idôneo para essa obra? Qual de nós é idôneo para essa obra de servir ao Senhor? A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12, assim: este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. O pastor tem que ter a sua consciência de que sempre faz o melhor para Deus, para a sociedade, para as igrejas, para as suas ovelhas, para o seu rebanho. Que Deus capacite mais e mais a cada um. Que Deus dê a cada dia mais unção, mais graça, um coração maior, um amor maior.
Porque feliz é a igreja, feliz é a ovelha que tem um pastor assim. Segundo a palavra de Deus diz. E terrível é a igreja, é a ovelha que tem um pastor como aquele que está lá em Ezequiel 34. Tosquiadores, repreendedores, sargentos, muitas vezes administradores de igreja, mas incapazes de ir atrás da ovelha que está perdida. Hoje, infelizmente, queridos, eu sou sincero, muitos estão se comportando dessa forma. Aí Deus retém a graça, Deus retém a unção, Deus retém a prosperidade, esperando o dia do conserto. Essa é uma noite de conserto. Eu não sei a sua realidade com Deus, mas eu sei que o meu Deus, o nosso Deus, não enviaria essa palavra em vão. Vamos nos colocar de pé, ou na posição que você quiser. Você vai orar, falar com Deus, pastor. Amém. E eu vou pedir a Deus que abençoe mais a vida dos pastores, não somente de vocês que estão aqui, mas de todos os pastores da face da terra, não somente daqueles que estão sendo fiéis, mas daqueles que estiverem até no engano, que estiverem a ter uma vida que desagrada a Deus. Eu vou pedir. Eu creio que Deus que está aqui, Deus vai liberar a palavra de cura, a palavra de restauração. Oh Deus glorioso, Deus santo, meu Deus poderoso, está justificado. Eu te louvo, perdoa os meus pastores, Pai. Oh Deus, se eu pudesse, abraçaria todos de uma vez aqui agora, Pai. Porque desde quando eu cheguei nesse lugar, eu conheço. Me perdoa, você meu coração, te amar, pastores que acolhem, que amam as suas ovelhas, que dão a vida pelas suas ovelhas, Senhor. Que tira o carrapicho, Senhor, que coloca remédio na ferida, que dá com o cajado na cabeça do lobo, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, derrama uma nova porção da tua graça, uma nova porção da unção sobre a vida de cada um dos meus pastores. Oh Jesus, renova o ministério de cada um. Renova a mente, o intelecto, capacita mais. Oh Deus, derrama mais poder, derrama mais amor, Senhor, mais amor, mais amor, mais amor, mais amor do Senhor no coração dos meus pastores. Derrama esse amor. Esse amor que faz diferença. Oh Pai, da autoridade de ouvir eu ministro sobre a vida dos seus pastores, a bênção do Senhor. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Pai, sobre a vida de cada um novo tempo em Deus. Eu profetizo sobre a vida de cada um, Pai, mais graça, mais poder, mais unção, Pai, mais prosperidade, meu Deus. Eu profetizo, Pai, a presença do Senhor em cada um. Que o Espírito conduz a vida de cada um, Pai, em todo o tempo. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um. Muito obrigado pela vida dos seus pastores, a quem eu amo, em nome de Jesus, os pastores de minha glória. Aleluia, louvado, exaltado é o nome nosso Senhor. E o meu orgulho, grandioso Deus, descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subir.
shall know